A mensagem de hoje está lá no livro de João, capítulo 15. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 8. Amém ou misericórdia? Amém. Vamos, que diz assim a palavra do Senhor. Só vou esperar ali o irmão Lucas Messias abrir no livro de João, capítulo 15, do 1 ao 8. Amém. Vamos para a leitura, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, perdireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. O livro de João, ele é muito interessante porque dos 4 evangelhos, ele é o mais diferente, não porque ele tem discordância com Mateus, Marcos e Lucas, é porque no livro de João, o João ele vai mostrar a deidade de Jesus, né? A sua divindade, ele vai mostrar o quanto o Deus, o verbo, né, encarnado, como está lá no capítulo 1 de João, que vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra, no livro de João, vai trazer esse entendimento que a palavra ela se tornou real, se tornou palpável, quando Jesus ele decidiu se manifestar como homem para trazer, né, para cumprir um propósito, um sacrifício perfeito, o sacrifício da cruz, para nos dar redenção, mas também para que, através da sua humanidade, nós pudéssemos entender o quanto ele é maravilhoso e o quanto ele é o Deus conosco, né? Emmanuel, o Deus conosco. Então, o livro de João ele é muito singular, porque ele vai trazer esses pontos diferentemente do livro de Mateus, Marcos e Lucas. Eles têm concordância, mas João é um livro singular, porque ele vai trazer, né, a divindade de Jesus revelada. Jesus, em muitos capítulos, ele vai se nomear usando exemplos, porque Jesus ele era didático, um professor por excelência. Então, todos os ensinamentos que ele traz, tudo aquilo que ele quer passar para nós, ele vai trazer com exemplos diários para que eu e você podemos entender o que ele quer dizer através da sua palavra. Então, no livro de João, durante todos os seus capítulos, nós vamos ver alguns títulos que Jesus ele vai dizer para as pessoas. No capítulo 1, ele vai dizer que ele é o verbo vivo. No capítulo 4, para a mulher samaritana, ele vai se revelar como a água da vida. No versículo 11, 10, ele vai dizer que ele é o bom pastor. E aí no capítulo 14 de João, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, e por aí vai. Ele vai dizer que, como nós acabamos de ler no capítulo 15, que ele é a videira verdadeira, vai dizer que ele é a porta das ovelhas, e no capítulo 6 de João vai dizer que ele é o pão do céu. Então ele vai trazer exemplos do dia a dia para que eu e você pudéssemos entender que ele é tudo em todos. O livro de João vai revelar essa singularidade, mas ao mesmo tempo essa totalidade que Jesus quer revelar a nós, que ele é tudo, ele é o pão que desceu do céu. O pão lá do deserto é o pão manifestado em João.
A água que saiu da rocha no deserto para o povo, agora é a água que se apresenta para a mulher samaritana. O caminho, através da coluna de nuvem, da coluna de fogo, que guiava o povo até a terra prometida, Jesus vai se revelar em João 14, dizendo que ele é o caminho. Então, a palavra em que os antigos ouviam, agora esta palavra se manifestou e anda entre eles. Jesus ele vai trazer vários exemplos do Antigo Testamento para o Novo na pessoa dele. Vai dizer, eu sou a verdade. A verdade, ela é uma pessoa real, que é a pessoa de Jesus Cristo. Não é simplesmente uma palavra. A verdade é algo que pode ser palpável, pode se tocar, pode se ver, pode se sentir, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a vida, ele vai dizer que ele é a vida revelada, né? Aquele que vem até mim tem vida, e vida com abundância. Então, Jesus ele vai se revelar através do livro de João, tudo isso, o Cordeiro de Deus, né, que levou os nossos pecados, o Cordeiro que se manifestou através de Abraão, quando foi levar o seu filho em sacrifício, já que estamos falando sobre Abraão, Isaac e Jacó, nós vemos que quando Abraão vai levar Isaac para o sacrifício, ele vai dizer que não tem nenhum sacrifício, né? O sacrifício era Isaac. E aí Isaac vai perguntar, e aí, pai, cadê o sacrifício? Né? Conjecturando, falando da forma para que a gente possa entender melhor. Cadê o sacrifício? E aí Abraão diz, Deus proverá. E do nada, de repentemente, num piscar de olhos, aparece o quê? Um cordeiro, que vai ser sacrifício no lugar de Isaac. Então, a palavra manifestada agora através de um cordeiro, ela se manifesta através de um homem, que é a pessoa de Jesus Cristo. E esse texto de João 15, ele é muito interessante para as nossas vidas como crentes em Jesus Cristo, que ele nos traz uma lição muito importante acerca de dar frutos no reino de Deus. Eu nunca vou me privar de falar de dar frutos, porque isso é extremamente necessário e determinante para mim e para a sua eternidade. Dar frutos é determinante para a minha e para a sua eternidade. Dar frutos não é meramente para viver aqui, para dar alguma coisa ao corpo de Cristo. Dar frutos, ele vai determinar aonde você vai passar a sua eternidade como crente. O crente em Cristo Jesus precisa dar frutos. Sempre dar frutos. Não cessar de dar frutos. Precisa sempre dar frutos. E ao decorrer desse texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus ele vai ensinar e vai trazer uma realidade para as nossas vidas, não só para o povo, naquele contexto que ele ensinou quando ele estava aqui. Porque a palavra de Deus ela permanece para sempre. Então, se ela serviu para quem estava há 2000 anos atrás, ela vai servir para nós que estamos aqui, vai servir para a próxima geração e para todos sempre, quando nós estivermos com o nosso Senhor. Essa palavra, ela não vai parar, essa palavra, ela vai permanecer para todo sempre. É uma verdade eterna, não é uma verdade transitória, não é uma verdade momentânea, mas é uma verdade eterna, que eu e você precisamos guardar essa palavra no nosso coração para não pecarmos contra o nosso Senhor. E aqui no versículo 1 do capítulo 15 diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então Jesus ele está dizendo que ele é a videira e o pai, Deus Pai, é o lavrador. E a gente sabe muito bem que um lavrador ou um agricultor ele faz. Né? Eu cresci num contexto que meu pai via Globo Rural todo domingo de manhã. Então, tudo que envolve terra, ele sabe de tudo. Ele tem todas as cascas de banana, toda a casca de batata, tudo. Minha filha, não jogue fora, que eu vou adubar a minha terra. Eu falei, tá bom, eu guardo o senhor. Então, o lavrador, o agricultor, ele tem essa responsabilidade de cuidar da terra. Nenhuma planta, nenhum galho, nenhum fruto, ele não tem uma vida saudável se não tiver uma base para cuidar desse solo.
O solo ele precisa ser cuidado, ele precisa de mãos para ser cuidado, precisa ser uma terra boa, para ser cuidada, para ser vitaminada, para que essa árvore dê frutos. Então Jesus ele é bem determinante quando ele diz que ele é a videira. E a videira ela dá um certo tipo de fruto específico, que é vocês sabem, né? Que a videira dá uvas. E é um fruto delicioso. Quem não gosta de fruta é maluco, porque imagine uma uva sem caroço, né? Aquela redondinha, grandona que tu come, parece que você tá nas nuvens de tão saborosa que é. E Jesus ele vai dizer que a videira, quem aqui já observou, a videira ela não é uma árvore tão imponente, ela é uma árvore que ela tem parreiras, né? É uma árvore de trepadeiras, né? Ela precisa de arames, mas isso aí você vai entender depois, só para você só dar uma introdução, uma mensagem. Ela precisa de um sistema para que ela fique, né, certinha, porque senão ela cai. Se ela não tiver um suporte, né, ela cai, porque ela dá por cima, dá até para fazer dependendo do local onde se está, dá para fazer até um telhadinho da videira, para você passar por baixo, você ver a uva. Quem aqui já viu as plantações de videira lá na Toscana? É a coisa mais linda que existe, é na região da Toscana, na Itália, a plantação de uva, né, que é um fruto que dá coisas deliciosas para, né, aqueles que vão consumir. Então, Jesus vai falar que ele é a videira verdadeira. Ele está dizendo, eu sou o único de verdade. Todo o resto não presta. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Teve uma vez que eu vim numa oração, um sábado de manhã, e o Senhor ele me revelou através da oração, como a Jennifer estava falando sobre EBD, que às vezes é necessário e é importante, às vezes não sempre, nós orarmos em espírito. E aí eu estava orando, né? Tem vezes que o Espírito de Deus não deixa a gente orar, né? É Ele que ora por nós. E ali eu estava orando, aí eu fechei os meus olhos e aí parece que todo o piso da igreja, parece que a igreja estava sem piso e a igreja estava só com a terra. Já viu quando a terra é saudável? Que ela é bem escura quando a terra é muito saudável. E ali eu vi uma mão enorme mexendo na terra. Era aqui, gente, não era lá fora, era aqui. A mão do Senhor mexendo e ele disse, sou eu que faço com que eles deem frutos. Aqui neste lugar, é uma terra boa. Nós saímos de uma terra árida, de uma terra seca, mas o Senhor nos trouxe para uma terra boa. E ele me revelou através da oração que ele que era o lavrador deste lugar, que ele que arrumava a terra, que ele que fazia frutificar, que ele que dava os frutos. E eu me lembrei desta palavra e quando eu li ela para trazer essa mensagem hoje, eu me lembrei dessa imagem que não sai da minha cabeça, aquela mão enorme arando a terra para que todos os propósitos aqui estabelecidos fossem cumpridos. Mas para que todos os propósitos aqui sejam cumpridos, nós precisamos também desejar que esses propósitos sejam cumpridos em nós. Porque o Senhor Jesus, lá no livro do Apocalipse, ele vai dizer, eis que estou à porta, aquele que abrir. Às vezes eu falei, Senhor, se o Senhor quiser arrombar a porta do meu coração, pode arrombar, Senhor. Porque tem vezes que a gente não quer abrir, não é? Mas com o Senhor é tudo condicional. Para que Ele trabalhe no meu e no seu coração, você precisa abrir a porta. Para que Ele revele coisas grandes, ocultas que você não sabe, você precisa clamar a Ele. Você precisa ir até Ele. Então, para que eu e você possamos dar frutos no reino de Deus, eu e você precisamos abrir a porta do nosso coração. Mesmo que esse coração seja um coração endurecido. Porque ele é poderoso, ele vai dizer que ele é um martelo que esmiuça a penha. Então ele é poderoso para esmigalhar o meu e o seu coração, por mais endurecido que ele seja. Mas eu e você precisamos abrir essa porta. Eu e você precisamos entender que nós somos só galhos. Ele que é a videira. É ele que cuida da terra.
E por vezes nós achamos que nós somos a árvore. Não, a gente só é o galho que dá o fruto. Mas esse galho está enxertado aonde? Na videira. Então eu e você precisamos tirar esse pensamento em nome de Jesus que eu e você somos a árvore. Que eu e você nos mandamos. Ah, porque eu sou o dono da minha própria vida. Não. A partir do momento que você levanta as suas mãos, você é obrigado sim a dar frutos. Porque o texto vai revelar para mim o que vai acontecer com você se você não der frutos. Então você precisa entender que você é o galho. Você é o ramo. Quem é poderoso é ele. Quem é forte é ele. Quem dá o suporte é ele. A vitamina vem dele. Eu e você só somos galhos, que dependemos da videira. No verso 2 vai dizer: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, eu e você precisamos entender que eu vou chegar na vara que não dá fruto, um pouquinho mais para frente, mas vamos para a vara que está dando fruto. A vara que dá fruto, ela vai precisar ser podada. Porque é necessário, porque toda árvore passa por uma estação. Nós somos divididos, nós vivemos 4 estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. Quando chega o inverno, é uma coisa mais, é uma secura, né, gente? É um negócio esquisito. Mas, às vezes, o Senhor usa o tempo como um instrumento para que eu e você sejamos podados na presença dele. Na vida do crente, o inverno chega. O momento que você vai achar assim, já teve vários momentos de eu ser escalada para pregar, e eu falei: Senhor, de mim não vai sair nada. Não tem como. Que palavra que eu vou levar para esse povo, Senhor? O que eu vou dizer? O que eu vou falar? O que eu vou pronunciar? Mas o Espírito Santo, ele entende que até mesmo nos momentos de poda, você tem que continuar a dar frutos. Você tem que continuar a mostrar e externar para outros que você tem um dono. O momento da poda chega e a poda às vezes dói. Lembra Jeremias 18? Vai dizer: olha, eu sou o olheiro, ó casa de Israel, e vós sois o barro. E vocês precisam se quebrar nas minhas mãos, para que eu faça de novo, para que eu amasse de novo. Às vezes o momento da poda é o momento de Deus te amassar um pouquinho. Já viu a azeitona? A azeitona, para virar azeite, ela precisa ser amassada, né? Bem amassada, esmigalhada, para virar azeite. Mas também não se orgulha de virar azeite não, tá? Porque a azeitona vem da oliveira, e sem oliveira não tem azeitona. Eu e você precisamos entender isso. Eu e você não somos nada. O azeite precisa da azeitona, e a azeitona precisa da oliveira, e a oliveira precisa da chuva cair sobre a terra para que ela dê frutos, que precisa de sol, que precisa de chuva, então que precisa de um Criador. Então eu e você precisamos entender que o dia da poda chega. Eu já passei por alguns processos de poda. Só que o processo da poda, ele não pode ser um processo que te paralise. O processo da poda tem que ser um processo que você permaneça. Aquele que perseverar até o fim será. Você precisa permanecer firme e constante, sempre abundante, porque o galardão não vem do homem, mas vem do Senhor. Se os departamentos em que eu sou superintendente e os meus liderados dependessem de mim para alguma coisa, Senhor Jesus, não tenho condição nenhuma de dar galardão para ninguém, muito mal um brinquinho no final do ano como recompensa de todo ano trabalhado na presença de Deus. Eu não tenho poder de dar recompensa para ninguém. O pastor Luiz, creio eu, que ele tem uma casa para sustentar, irmãos. Vocês acham que ele vai ter alguma recompensa para dar para vocês no final da carreira? Mas é claro que não. Mas se você confiar no Senhor que te chamou, Ele é galardoador daqueles que o buscam.
Mas você precisa entender que o processo da poda, ele chega, mas não para te matar, mas para te dar a oportunidade de dar mais frutos. É o desenvolver dos dons. Ele não vai dizer na parábola dos talentos lá em Mateus 25? Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. O que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 2 foi para 4 e o que não queria ele enterrou. O Senhor não nos chamou para enterrarmos os dons, Ele nos chamou para multiplicá-los na sua presença. Não com altivez e não com arrogância, mas entendendo que o multiplicar de dons não é pela sua própria força, mas sim pela sua disponibilidade. E o crente hoje não quer ser disponível. O crente hoje acha que se ele vir para o culto, ele está fazendo um favor para Deus. Fazendo um favor, vai lá pro culto, Deus viu. E essa semana, já começa a semana bem, que eu já fiz um agradinho para Deus. Eu já bati o meu ponto lá no domingo de celebração. E na quarta-feira o Senhor me revelou através do louvor, e Ele disse assim para mim: Kézia, eu não preciso de você. Você é que precisa de mim o tempo inteiro. Porque o abrir das minhas bocas, eu dependo do Senhor para abrir as minhas bocas. Quantas pessoas que pegam um garfo e levam até a boca e morrem subitamente? Ela dependia da sua própria força? Não, porque a nossa vida ela é muito frágil, ela se vai. Mas o Senhor é que precisa de nós e você precisa ser podado. Crente precisa ser podado. A videira, se ela não for podada, o que acontece? Ela começa a cair, né? Aí vem o dono da videira, coloca arame, coloca... Meu tio tinha uma videira em casa, aí ele colocava uma madeira de vassoura para manter ela num tamanho que ele queria que ficasse. Aí coloca arame para ela não passar dos limites, porque crente é assim. Se ele não for podado, ele passa dos limites. Já viu uma árvore que está com muita folha e chega uma hora que ela deixa de ser bonita? Nossa, a gente fala assim, nossa, a árvore tá, né? Esse arbusto aqui tá feio. Aí quando vem a prefeitura e dá aquele ajuste no arbusto, o que a gente faz? Nossa, ficou até mais verde, né? Ficou até mais bonito. A poda do Senhor é para que você glorifique ainda mais o nome dele. Não é para te ferir, porque para Ele, por Ele são todas as coisas. É para que os olhos dos outros vejam. Já estava saindo do limite. A folha já estava arrastando no chão. A folha já estava cheia de poeira. O que o lavrador vem? Deixa eu cortar aqui, que aqui precisa de uma cortadinha. Aqui também precisa. Ele não fala que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, não é? Mas também para endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos. Então a poda, a tesoura do Senhor precisa te cortar. Precisa cortar o seu ego, a sua vaidade. Porque quando o crente começa a dar muito fruto, ele começa a ficar vaidoso. Ele começa a ficar inchado. Aí o que o Senhor faz? Corta. Quando ele fica cheio, muito ego, com muito orgulho, o que o Senhor vai? Deixa eu cortar esse orgulho aqui, tá saindo do limite. Deixa eu botar um arame com bastante dano para ele ver que a videira sou eu, ele é só o ramo. Você já viu o ramo da videira? Como é que é? É um ramo grosso? Não, é um ramo o quê? Fininho, não é? Que se você puxar um pouquinho, esse ramo já se desprende. Por isso que você precisa ser podado. Por isso que a igreja precisa estar em unidade. Porque a videira verdadeira, as folhas, elas estão umas pertinho das outras. Tem crente que não quer andar em comunhão com o irmão. Né? Não é assim? É folha solta. Te digo uma coisa, a folha solta é cortada. Você precisa estar junto. Um entrelaçado no outro, para que dê frutos. Eu posso dar fruto sozinha? Posso.
Mas é muito mais legal dar frutos com o meu irmão. Por exemplo, o Ministério de Louvor aqui da Igreja do Evangelho Pleno, a gente sempre teve, não sempre teve? A trancos e barrancos, não é trancos e barrancos? Se o pastor Luiz tivesse desistido lá no Odre Velho, teria o Ministério de Louvor hoje com bateria com tudo? Não. Não tinha. O que o Senhor fez? Fez uma poda, foi podando. Aí chegou aqui sem microfone, sem nada. Só com a voz. Nem violão tinha, né? Que o povo gosta de brincar, voz e violão. Nem violão a gente só tinha a voz e graças a Deus por isso. E aí o Senhor foi acrescentando, conseguiu um teclado. O Gerson foi pro teclado, aí já não tinha mais só voz, tinha um teclado. Aí veio o quê? O microfone, aí já não era mais só voz, era o microfone. E aí o Senhor foi acrescentando, a missionária Josiele foi se soltando, e a gente foi glorificando o nome do Senhor. Compramos uma bateria, o João já disponível, mas o que o Senhor faz? Superabundar, olha, que coisa linda. Lucas Messias. E aí, o Senhor foi o quê? Acrescentando. Porque não teve uma desistência lá atrás, gente. Porque um decidiu não desistir. Conseguiu permanecer. O pastor permaneceu. Veio eu, permaneci. Veio a missionária Josiele, permaneceu. O Gerson continuou, permaneceu. E o Senhor fez o quê? Acrescentou. Acrescentou quem? João. Acrescentou. Giovana. Acrescentou. Yasmin. Acrescentou. Diaconisa Luzia. Acrescentou. Por fim, Lucas Messias e Diaconisa James. Glória a Deus. E assim nós temos crescido porque nós não desistimos, mas permanecemos. A poda é necessária, mas se você permanecer, o Senhor acrescenta e aí dá frutos e frutos eternos, como nós vemos aqui em muitos departamentos, a mídia, nós vemos o departamento infantil, nós vemos o corpo de obreiros, nós vemos uma igreja que tem departamentos, uma igreja organizada, mas que não teve uma desistência, mas que teve uma permanência. E é importante eu e você permanecermos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou pedir para que você abra comigo em Mateus 15, 13. Que diz: ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Nós vemos que nós, como igreja, comunidades, temos avançado, o Senhor até nos podou, mas para que nós pudéssemos dar mais frutos. Nós não perdemos, na realidade, nós só ganhamos em Cristo Jesus. Mas também nós precisamos entender que toda planta que o Pai, Deus Pai, não planta, será arrancada. Tem muita videira artificial por aí. Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Que ele está fazendo um alerta. É uma palavra de alerta. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor ou o lavrador. A árvore, para crescer, ela precisa de uma mão para plantar, certo? Então, Jesus está dizendo que ele foi plantado. Deus Pai, olha aí a Trindade se manifestando. Então, ele está dizendo que também tem muitas outras videiras por aí que não são verdadeiras. E que se não foi ele que plantou, será arrancada. Tem muita videira artificial. Porque a planta artificial, ela é assim, ela não precisa você não precisa de nada. Você só compra ela e coloca ela ali para decorar. O máximo que você faz é dar uma lavadinha ou passar um paninho, mas ela sempre vai estar o quê? Verdinha. Chega inverno, chega verão, chega outono, chega primavera, ela continua a mesma linda, chamativa. Mas que na realidade não foi o Pai que plantou. Uma árvore artificial não dá frutos. Dá frutos? Pode ter até um frutinho artificial para imitar.
mas ela não dá frutos. Se a gente for observar aqui na mesa da ceia, tem uma uva. Você olha aquela uva, você acha que aquela uva ali é de verdade, mas na verdade é uma uva artificial. Mas se você olhar, você diz que é uma uva verdadeira, de tão bonita, de tão perfeita, mas na realidade é artificial. Tem muito falso profeta enganando muita gente. Tem muita árvore, tem muita igreja que não foi o Senhor que plantou, mas que tem enganado muito crente. E os crentes não estão nem frio e nem quente mais, eles estão tudo morno. Porque a árvore artificial é assim, ela é morna, ela não é fria nem quente, ela é o quê? Morna. E o Senhor Jesus, que todo aquele que é morno, ele vai vomitar. Então, tem muito falso profeta que até prega uma coisa bonita, mas na realidade não dá fruto. É artificial, é genérico. E tem muito crente que está sendo arrastado por essas falsas profecias porque não tem base bíblica. Porque o castigo, né, da pessoa que é preguiçosa na fé é o falso profeta. Porque parece que aquele que não deseja a Bíblia, ele quer ser enganado. Ele quer ser iludido. Tem umas igrejas aí que até denominaram de candomblé. Porque na realidade aquilo ali nunca foi manifestação do Espírito Santo. Ou é carne ou é demônio. Porque Deus não é. Porque não tem o quê? Entendimento. Mas por que essas igrejas lotam? Porque elas sempre falam o que você quer ouvir. E nunca o que Deus quer falar ao seu coração. Porque como a Jennifer disse aqui, na EBD, as verdades do reino de Deus, elas vão te chocar. Elas vão te fazer ficar com raiva. Elas vão te fazer pensar. Mas a boca do falso profeta, elas só vão te alimentar o quê? O seu ego, a sua vaidade. Lembra da menina que elogiou o apóstolo Paulo quando ele entrou numa cidade? Né? O homem de Deus. Mas porque Paulo tinha cheio do Espírito Santo e tinha uma base nas Escrituras, ele entendeu que aquele elogio não vinha de Deus, mas vinha da onde? Porque a menina estava o quê? Endemoniada. Muitas vezes o elogio que você vai ouvir, na realidade, é o demônio te arrastando para o inferno junto com ele. Muitas vezes aquilo que você quer ouvir é o Satanás te puxando para o inferno, para as trevas. Já viu aquela pessoa? Naquele dia tu não está muito afim de vir no culto. Aí sempre vem um enviado que diz: fica em casa. Ah, não vai para a EBD não. Ai, não. Olha, tadinho dessa criança. Você vai levantar esse menino tão cedo. Olha a chuva. Deus não é assim. É sempre um enviado que vem. Ou às vezes não é um enviado. A nossa mente que dá lugar à nossa carne e diz: Deus, tu entende? Tu sabe, Senhor, eu trabalhei a semana inteira. Estou exausta. Tem dia que eu acordo e falo assim: Senhor, e se hoje eu não for? Aí eu sempre ouço a voz da pastora ecoando: você pode fazer o que você quiser, só se lembra de quem te chamou. Aí eu falo: é melhor eu me levantar, né? É melhor passar minha roupa, me arrumar e ir para a igreja. Porque de fato quem me chamou é terrível e eu não vou dar esses mole. Então eu vou para a igreja, eu vou cumprir o propósito. Já viu aquela pessoa que tem a disposição de ir para a academia todo dia? A pessoa, ela vai para a academia até dia de domingo. Eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, isso não é possível. Se os crentes tivessem a mesma disposição que o povo fitness tem, nossa, a gente já tinha ganhado o mundo inteiro. Porque, infelizmente, a gente é muito relaxado e a gente tem trocado a videira verdadeira pelas videiras falsas, que na realidade falam falsos ensinos, e isso tem enganado muita gente e muita gente tem ido para o abismo. Vamos lá para o verso 3 de João 15, que vai dizer:
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vamos abrir lá em Efésios 5:26. Depois de Gálatas. Que diz: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, certo? Mas a purificação diária, que é o processo da santificação, ela só vai ocorrer por onde? Pela palavra. Jesus já disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele está dizendo, não precisa você ir a outro lugar para se purificar, para se limpar. Por exemplo, a árvore que está lá na floresta amazônica, ela precisa que alguém vá lá limpar ela? Dar uma lavagem nela? Não, a chuva que cai sobre a terra, ela faz esse trabalho de lavagem, de limpeza. E eu e você, que somos crentes, nós precisamos de um processo de purificação, que é a santificação em Cristo Jesus. E esse processo, ele só vai ser cumprido em nossa vida pela palavra. Já viu aquela pessoa que fala assim, pô, tu só fala de Bíblia? Mas o crente tem que falar de quê, gente? O médico fala de quê? De doença, não é? O dentista fala de quê? De dente. O motorista, ele entende o quê? De volante, de marcha. E o crente tem que saber de quê? Gente, é contraditório. Você ser crente e você não saber de Bíblia. Não tem como. Já viu aquela pessoa que tem um problema? Ela vai ficar falando do problema o tempo porque ela tem um... Já viu aquele filho que dá trabalho? A mãe fala só de quê? Do filho que dá trabalho. Já viu o marido que dá trabalho? A mulher só vai falar do quê? Do marido que dá trabalho. Se você trabalhar com um dentista, você só vai ouvir o dia inteiro termos técnicos a respeito de odontologia. Se você trabalhar num hospital, você só vai ouvir o dia inteiro como é que funciona aquele sistema. E o crente, ele não quer externar o Cristo que habita nele através da palavra. Porque ele não deseja a palavra, porque ele não quer se purificar pela palavra. Eu fico rindo de uma situação do apóstolo Paulo, que ele está pregando, eu fico imaginando como era essa pregação do apóstolo Paulo. Calmo, sereno e tranquilo, que vai dizer que o menino cai da janela, não é? Imagina, para a pessoa cair da janela porque ele estava dormindo muito. Aí o texto vai dizer que ele vai cair da onde? Da janela. E o que vai acontecer com ele? Ele quebra o pescoço e morre. Ele estava ouvindo a palavra. Mas o que vai acontecer com ele? Ah, não estou muito interessante não. Acho que eu vou dormir. O apóstolo Paulo fala demais. E ele cai da janela e quebra o pescoço e morre, né? Como o povo diz. Virou saudade, estampa de camisa, acabou-se. E o que vai acontecer? O texto vai revelar que o menino é ressuscitado, né, pela oração do apóstolo Paulo. Aí eu digo para você, se você não quiser ser purificado pela palavra, você vai morrer. E a gente precisa prestar atenção que esse menino, ele ainda teve uma segunda oportunidade. Duvido que ele dormiu de novo. Eu duvido que esse menino dormiu de novo em uma pregação do apóstolo Paulo. Ele ainda teve a oportunidade de ser transformado pela palavra. E eu e você precisamos entender que se você não quiser, Deus ele vai deixar você morrer. Ele é misericordioso e nos dá outras oportunidades, certo? Mas se ele vê que você não quer, ele vai deixar você morrer. Ele não vai te ressuscitar mais.
Porque a única forma do crente renascer, reviver, é através de onde? Da palavra. Jesus continua operando milagre? Continua, ele permanece o mesmo. Mas por que não acontece mais milagre na igreja? Porque a gente é um bando de incrédulo, que não crê mais no Cristo, que ainda cura, salva, liberta e leva para o céu. Então, essa palavra, ela tem o poder de te ressuscitar. Ela tem o poder de te lavar. Lembra de Jesus com o diálogo com a mulher samaritana? Você pode me dar um copo de água? Aí ela disse, Senhor, eu sou samaritana. Como é que um judeu está falando com uma samaritana? Hora sexta, hora nona. Esse sol de rachar, como é que... Eu fico imaginando a mente dela. Como é que esse homem está falando comigo? Aí ele vai dizer o que para ela? Se tu soubesse quem eu sou, eu posso te dar uma água que nunca mais você vai ter sede. É como se Jesus todos os dias batesse na porta do nosso coração e falasse, se tu soubesse que um capítulo da Bíblia por dia pudesse transformar você, você nunca mais negligenciaria esse momento. Então, a purificação da palavra é necessário para que eu e você possamos dar frutos no reino de Deus. Somente pela palavra, irmãos, não é só pelo serviço. Serviço bem feito na casa de Deus é serviço que o crente conhece a palavra. Por isso que tem muito crente que tem feito a obra de Deus relaxadamente. Por isso que tem muito crente que chega no culto e dorme. Por isso que tem muito crente no culto que tá, ai meu Deus, dá meio-dia logo para mim ir embora, que eu não aguento mais. É crente que o quê? Não sabe o que recebeu. E que vive fazendo a obra de Deus de forma relaxada. Eu e você precisamos para ontem comer esta palavra e entender que o nosso serviço não é para qualquer um, mas é para o general de guerra, que é o nosso Senhor Jesus. Como diz lá no Salmo 24, levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Então, eu e você precisamos, para ontem, sermos purificados pela palavra. Vamos para o verso 4. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Abre comigo em João 1,12, por favor. Que diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu. Você precisa entender que quando ele fala isso que a gente acabou de ler, no verso 4, se estáis em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em... Ele está dizendo para você, olha, vocês não estavam em mim. Vocês foram enxertados na videira. Quem aqui já viu um processo de enxerto? Enxerto é tipo uma membrana que você vai para colocar... Eu falo do dente porque eu trabalho no negócio de dentista, né? Aí eu fico observando e o Senhor sempre me faz lembrar de uma passagem da Bíblia, né? Nós somos enxertados na videira. Então é um pozinho que você mexe, que aí você joga ali naquele dente que foi extraído, para que ele tenha uma base, por exemplo, para fazer um implante. Tem gente que sofre algum certo tipo de acidente, que ele precisa tirar um pouco de carne de alguma parte do corpo para enxertar no outro, não é? Aquela carne, ela não é daquele lugar, mas ela é pega para ser enxertada. Você e eu precisamos entender que você estava em trevas. Você estava sujo, abandonado, sem Deus no mundo, sem um pai. Aí o que ele fez? Se vocês me reconhecerem como pai, pode vir que agora vocês são os meus filhos. Adotados, mas são os meus filhos. Então vocês estão enxertados aonde? Em mim. Então se vocês estiverem em mim, vocês vão dar frutos. Tem como dar fruto sem ele? Não tem como.
para dar fruto, você precisa estar nele. E ele é onde? Em você. Eu estou em você e você está em mim. Você está enxertado em mim, meu filho adotado. Estava em trevas, destinado ao inferno, mas agora eu te livrei de tudo isso e agora você está seguro em aquele que habita no esconderijo a sombra do Onipotente tu está agora debaixo da sombra do Onipotente, tu está agora seguro, no lugar seguro. Mas você precisa entender que este lugar seguro é um lugar seguro que você precisa fazer conforme está a sua lei. Porque ele te protege da ira do diabo. Né? Ele vai falar que o diabo, vosso adversário, brama como um leão buscando a quem possa. Então, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E o diabo está ao nosso, procurando que uma brecha para entrar, para nos matar. Mas o Senhor, ele faz o quê? Te trouxe para um lugar seguro. Mas esse lugar seguro você não pode confundir como um local de conforto. A sombra no Onipotente é lugar seguro, mas não é lugar de acomodação. Ele te chamou para a presença dele, que é lugar seguro, mas não é lugar de você ficar acomodado. Já viu aquela pessoa que é acomodada? Toda vez tu leva alguma coisa, mas a pessoa come, bebe, desfruta e nunca dá nada. É uma pessoa o quê? Acomodada. Mas tem muita gente que quer viver debaixo da sombra do Onipotente. Agora eu tô debaixo da sombra do Onipotente. Agora é sombra e água fresca. Agora é aquele coco docinho, geladinho. Agora deitar na rede e desfrutar. Até ele voltar. Não é assim não, crente. Essa sombra do Onipotente que te chama para o lugar seguro, está escrito lá em Hebreus que horrenda coisa é cair na mão do Deus. Então, se esse lugar do seguro você não fazer e dar frutos, é o mesmo lugar, é o mesmo Deus com a sua forte mão que vai te jogar no inferno, se você não der fruto. Então, estar na videira não é um lugar de acomodação, é lugar de você se movimentar. Você tem que dar fruto. Vamos querer. Vamos levantar, vamos fazer. Já viu a mãe? Vamos querer, já é 11 horas da manhã. Vamos lavar uma louça, vamos passar um pano, vamos fazer alguma coisa. Não é assim que as mães fazem? A minha mãe fez muito comigo isso. Às vezes ligava o liquidificador às 6 horas da manhã para o fulano acordar, abrir a porta até o canto. Vamos querer viver o dia. Então o Senhor está dizendo para mim, você está na minha presença. E agora o que você precisa fazer? Se movimentar. Você precisa fazer alguma coisa, crente. Aleluia, glória a Deus. Você precisa tirar a poeira do seu corpo. Você precisa se movimentar em Deus. Você precisa dar fruto. E frutos eternos. Não é obra de palha, é fruto eterno. É fruto que glorifica o nome do Senhor. E também peço que abra comigo em 1 João 2,6. Lá no finalzinho da sua Bíblia. Perto de Apocalipse. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele. Não tem como dizer que está na videira se a sua folha parecer com a folha da goiabeira. Não tem como dizer que você está na videira, em vez de você dar uva, você dá azeitona. Não tem como dizer que você está na videira e Jesus te pede e você continua fazendo o contrário. Às vezes Deus encheu a pessoa de dom e de talento. Às vezes eu estou assim sentada e eu fico vendo, falei, meu Deus, fulano tem tanto dom, tem tanto talento e não quer frutificar o reino de Deus. Eu fico imaginando se Jesus nos chamasse na época que ele andou aqui para ser discípulo dele. Porque Jesus ele trabalhava, né, gente? Com força. Jesus andava à beça. Jesus não cansava de pregar o evangelho. Os discípulos perdiam a paciência, mas ele continuava paciente. Mestre, já está na hora de todo mundo.
dispensar esse povo, mestre. Olha a hora, esse povo vai querer comer, a gente não tem dinheiro. E o que Jesus fala? Procura aí, o que tem de alimento aí para dar para esse povo, para não dispensar esse povo com fome? Ele sempre multiplicava, não sempre multiplicava pão e peixe? Porque ele era um Deus paciente. E às vezes a gente está na videira e a gente fala assim, fulano, quer saber? Vou te deixar para lá. Não é? Que Deus faça o que tem que fazer. Não, se Deus fosse desistir da gente como a gente desiste das pessoas, a gente estava tudo lascado. A gente vê que Jesus, ele era um grande amor. Não existe amor maior representado numa pessoa como a de Jesus, que tinha paciência com Pedro, que falava o que queria e quando bem queria, e mesmo assim disse para ele, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro negou Jesus quantas vezes? E mesmo assim ele ainda chamou ele para ser pastor dele, das suas ovelhas. O Senhor, ele tem essa paciência e nós precisamos andar em transformação, em novidade de vida. Às vezes o crente fala assim, andar em novidade de vida é ter um carro. Andar em novidade de vida é ter o bolso cheio de dinheiro. Andar em novidade de vida agora é ter tudo. Não, andar em novidade de vida com Cristo é ter uma vida de transformação. E o Senhor nos chama para sermos transformados. A Késia de 5 anos atrás, caminhando com Cristo, não pode ser a Késia de hoje. A Larissa de 1 ano atrás não pode ser mais a Larissa de hoje. A Vânia de 10 anos atrás não pode ser mais a Vânia de hoje, porque a gente vive em novidade de vida. A gente precisa ser transformado. Se você é um iracundo, seja amoroso. Se você não tem paciência, seja paciente. Se você só fala besteira, agora fale palavras que em tudo glorifiquem o nome do Senhor. Se você é mimado, gente, porque eu era, meu Deus do céu, muito mimada. Ainda sou um pouquinho, sim, mas o Senhor está fazendo uma grande obra na minha vida. Nossa, mas eu era muito mimada, meu Deus. Quando eu olho para mim, chego a me arrepiar. Quando eu olho lá para trás, como eu cheguei. E eu vejo como o Senhor me transformou nesse mimo, porque o mimado, o crente mimado é assim, você não pode chamar a atenção dele, não. Porque senão ele já fica como? Com raiva, querendo te morder, querendo te matar, porque todo mundo faz sempre as vontades dele. Não é assim? Só que Jesus nunca fez as minhas vontades, né? E eu sempre achei que ele fazia, mas aí, através da palavra, eu vi, realmente, ele nunca fez. Eu achava que ele fazia. E aí o Senhor fala assim, você precisa ser menos mimada. E no dia que eu tô triste, moribunda, assim, o Espírito Santo ajeita essa cara. Sorria. Fala, ai, Senhor, é tão difícil. Ele, mas você consegue. Às vezes no departamento eu vou estar tipo assim, é hoje que eu vou fazer isso, Senhor. Não faça. Com o propósito, não te dei essa autorização. Você precisa ser diferente dos demais. Eu não te chamei para isso. Às vezes dá vontade de dar uma resposta e o Senhor diz, se eu te desse essa resposta, então diga outra. Às vezes eu vou escrever um texto mal criado e mandar, o Senhor apague. Porque você precisa ser como Ele é. E se você está enxertado na videira, você precisa ser igual à videira. Não tem como na videira ter a folha de goiabeira, tem que ser a folha da videira. Se você está enxertado na videira, você precisa ser como a videira. Seja como Jesus, amoroso, sempre. Porque ser amoroso com quem a gente ama, né, é fácil. Agora, ser amoroso com quem irrita a gente o dia inteiro, né? Já viu uma pessoa que te irrita o dia inteiro? No final do dia, como é que tu tá com ela? Querendo o quê? Se tu tiver um machado, acho que tu corta a pessoa no meio. Você faz igual os ninivitas, que não tinha misericórdia de ninguém. Mas o Senhor, sempre misericordioso, não diz? Sorria e acene, como os pinguins de Madagascar. Sorria e acene. Às vezes você fala assim, sorria e acene.
Aí eu, tá bom, Senhor, eu vou sorrir e vou acenar. Porque é isso que o Senhor quer de mim e de você. Não que você seja bobo, mas que você seja crente. Ele quer que você seja crente. Na realidade, Ele quer que eu e você nos convertemos todos os dias. Às vezes, o que você precisa dizer para uma pessoa que está do seu lado é: se converta, nasça de novo. Vai ser difícil para a pessoa ouvir? Vai. Mas às vezes é necessário você dizer: olha, fulano, você não precisa de um marido, você não precisa de uma esposa, você não precisa de dinheiro, você não precisa de carro, você precisa se converter. Às vezes é esse aconselhamento às vezes que Deus espera de mim e de você. Fulano, chega aqui rapidinho com amor. Você precisa para ontem se converter. Você precisa para ontem ser parecido com a videira. Em nome de Jesus. Creio que todos nós somos parecidos com Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos continuar. Verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis. Romanos 11, 36 vai dizer: porque dele, por ele, para ele são todas. Ainda tem um amém no final, é concordância. Eu preciso entender que os frutos que eu desenvolvo no reino não é para o meu benefício próprio. Não é para me envaidecer, não é para me ensoberbecer, mas que é por ele, para ele. Porque tudo é para ele, porque ele é o dono de todas as coisas. Então, todos os frutos que você desenvolve no reino, você precisa entender que é por Deus e pelo outro. Porque Deus, ele disse, ele resumiu 10 mandamentos em 2, não foi? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a... Então, a sua vida se resume a amar a Deus e amar o seu próximo. Então, os frutos que você vai desenvolver é por causa dele e por conta do seu próximo. Muitas vezes eu disse que não ia fazer, mas o Senhor me fez pensar. Se você deixar de fazer, o outro também vai deixar. E aí não vai glorificar o meu nome. Porque às vezes você está aqui ministrando louvor, dirigindo um culto, servindo na porta. Muitas vezes não é por você, é pelo outro. Porque a sua postura vai fortificar a fé do seu irmão. Então você precisa entender que o que Deus te deu não é para você. É para ele e para quem? Para o outro. Porque sem mim, nada podeis fazer. Eu sempre me lembro do lance da empada. Lembra que as meninas da dança, para conseguir comprar, para conseguir pagar a roupa que nós compramos para a festividade do ano passado, a gente teve que vender empada. Né? Então a dona Edna, a gente comprava os ingredientes. Uma peleja que só entregava para a dona Edna fazia as empadinhas e a gente ia para a rua para vender. E aí no primeiro dia que a gente saiu para vender, que a gente vendia na porta do bazar, então se não vendesse tudo a gente saía para vender essa empada. Andando e falando. Empada, né? 3 por 5, né? 3 por 5, alguma coisa assim que a gente vendia. Isso! E a gente ia vender. Eu falei, Jesus, eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria vendendo empada na rua. E aí a gente foi vender empada, só que nesse dia foi sucesso. A gente vendeu empada em meia hora. Vendemos tudo. E aí eu vim grandona na rua. Vim grandona. Caraca, meu irmão! O meu departamento vai vencer o desafio, porque nós vendemos tudo, batendo no peito. Aí o Espírito Santo falou assim no meu ouvido: sem mim nada podeis fazer. Aí ele me rebaixou, né? Me colocou na lona. Já viu o lutador? Quando dá aquele nocaute no adversário, que ele cai na lona, totalmente desacordado? O Espírito Santo fez isso comigo. Ele diz: queridinha, se estoure. Pega a agulha e se estoure, porque se eu não fosse com vocês venderiam empada? Não. Tanto que nas outras vendas, o que acontecia com a gente? A gente ia, às vezes voltava com as empadas todas. O que a gente fazia? Comprava, porque a gente não tinha com que vender e a gente tinha que pagar a roupa. Então dividia assim: tu fica com 5 empadas, eu fico com 5, a outra fica com 5 e a gente vai dar um jeito de pagar essa roupa em nome de Jesus. E a gente nunca mais vai fazer isso. E o Senhor me lembrou, tá vendo?
Ontem você vendeu tudo, hoje você não vendeu nada, porque você precisa entender que a força não é sua, mas é minha. Sou eu que convenço tudo e todos, e a obra é minha, a obra é dele, igreja. A obra é dele, sem ele vocês não conseguem fazer absolutamente nada. Sem ele eu não teria um entendimento da palavra. Ele não vai dizer, pedem a mim sabedor. A gente quer pedir o quê? Ah, Senhor, me dá dinheiro. Tem aquela conta para pagar, Senhor. Tu não tá vendo? Senhor, me dá aquela promoção no trabalho, Senhor. Tu não tá vendo que eu preciso, Senhor? Tá vendo a minha situação? Mas o que ele diz na palavra que ele te dá, se tu pedir com fé? Automaticamente, se tu pedir, ele te... Mas o crente quer sabedoria? Não. Ele quer bens, mas ele não quer sabedor? Uma vez a minha mãe disse para mim assim, Kézia, eu queria ter a sabedoria que você tem, eu não consigo. Eu falei, é só tu pedir. Deixar de ser incrédula. Se tu pedir, ele te dá. Aí ela olhou pra minha cara assim, né? Com um ponto de interrogação enorme na mente dela. Porque é assim, igreja. Se tu pedir e duvidar, ele não vai te dar. Mas se tu pedir com fé, ele tem prazer de te dar. Porque se ele é a videira, tu tá sendo sustentada por ele. Você só tem força se for por ele. Tu só vem aqui se for por ele. Se tu só canta se for por ele. Se tu só prega se for por ele. Se você só toca se for por ele. Você só serve se for por ele. Você acorda só se for por ele. Você não faz nada se não for por... Porque sem mim nada podereis fazer. Sem ele a gente não faz absolutamente nada. Se eu estou aqui, se hoje ele me chamou para ser missionária na casa dele, meu Deus, eu falo, Senhor, o Senhor confia demais em mim. Porque pelas minhas próprias forças eu não seria, mas é por quem que isso acontece? É por ele. Porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui, eu estaria perdida. Eu digo para vocês, 31 anos de evangelho, já nasci crente. Mas se eu fosse me basear na Kézia de alguns anos atrás, eu estava perdida nos meus próprios achismos. Eu estava perdida e com os olhos entenebrecidos em respeito ao que eu tinha, que eu até sabia a palavra, mas eu não tinha entendimento para vivê-la. Porque viver é diferente de saber. Saber uma coisa, viver é outra. Então, se você está num processo de conhecer ao Senhor e está sendo difícil, agradeça a Ele. Porque você estava perdido, eu estava perdida na casa de Deus. Mas glória a Deus que Ele me achou e me trouxe de volta. Eu estava morna. Era melhor até que eu estivesse fria, mas eu estava morna. Servia nos departamentos, ia para os cultos, mas não tinha entendimento acerca da palavra. Sabia a palavra. Tem gente que se o pastor falar um versículo aqui, ele completa. Mas será que tem um entendimento daquilo que está falando? Será que tem um entendimento daquilo que está exercendo? Será que realmente está dando fruto? Eu preciso analisar, será que eu realmente estou dando fruto ou será que eu só estou cumprindo uma escala? Será que eu realmente, quando venho aqui, adoro ao Senhor ou já virou algo automático? Eu venho aqui, fecho o olho, canto um hino da harpa para os irmãos, canto louvor, depois tem a palavra de oferta, depois tem a palavra e vou embora. Será que isso é automático ou será que eu estou aqui adorando de verdade? Será que eu entendi quem é a videira que me chamou e que eu estou enxertado? Que me mandou dar frutos? Será que eu vivo a minha vida de forma mecânica? Acordar, ir para trabalhar, voltou para trabalhar. Uma vez a missionária José estava até conversando comigo sobre isso, sobre essa rotina, né? De fazer sempre o mesmo. Sempre estar fazendo o mesmo a respeito do trabalho. Tu vai, tu chega, tu bate o ponto, tu faz o que tem que fazer, depois tu almoça, sai do horário do almoço, volta a trabalhar e depois volta para casa. É sempre a mesma. Mas quando você está enxertado na videira, tudo que você faz de forma repetitiva é algo novo para você. Porque isso não te enfada, mas na realidade te dá prazer. Se não tem te dado prazer, você não tem feito por Deus, você tem feito por você mesmo.
Se você está enfadado da obra de Deus, é porque você não entendeu a quem você está enxertado. Se você não faz mais com alegria, na realidade você não tem que reclamar com o outro. O que você tem que fazer? Senhor, devolva-me a alegria da tua salvação. Se você não está satisfeito, ore ao Senhor. E Senhor, que a satisfação na lei do Senhor e na tua casa seja a minha alegria. O salmista disse isso. Que se ele pudesse, ele moraria na casa do Senhor todos os dias da sua. Queria estar, ele desejava, anelava estar na presença do Senhor todos os dias. Era o prazer dele estar aos pés do Senhor. E nós muitas vezes estamos como Marta, né? Preocupada com tantos afazeres, mas não estamos aos pés do Senhor Jesus, aprendendo com ele, aprendendo com a videira. Ainda reclamamos com ele, com quem está aos pés dele. Porque é sempre assim, né? Quando a gente vê alguém aos pés de Jesus, o diabo ele fica com raiva. Gente, você precisa entender, você tem que ser um crente que tem que fazer raiva no diabo. Crente que não faz raiva no diabo, ele já está do lado do diabo. Essa é a verdade. E aí as pessoas veem, Marta se incomodou com o quê? Com Maria, não era? Era o contexto da época que as mulheres tinham que servir. Mas a Maria estava onde? Não estava nem aí para a sociedade, ela não estava nem aí do que ia achar. Ela, eu quero estar aos pés do mestre. E aí, o que Marta vai falar? Senhor, olha minha irmãzinha, pede para ela vir me ajudar. Aí, o que Jesus vai falar? Que ela, Marta, Marta, por que você está tão preocupada com os afazeres? Seja como sua irmã, que escolheu o quê? A melhor parte. Então, sempre escolha a melhor parte, escolha sempre dar frutos, escolha sempre entender que você está enxertado na videira e que você tem um dono. Você tem um dono. Você não é mais dono de si, você tem um dono. 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Vamos abrir lá em Mateus 3, que você vai entender que fogo é esse. Mateus 3:10. E diz: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada aonde? Aí chegamos na vara que não quer dar fruto. Aí chegamos na situação aí, que aí agora aperta. Se você não quiser dar frutos, o João Batista ele vai dizer que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no... Que fogo é esse? O fogo do fala agora as crianças, a Mar joga lá no inferno. Então, você precisa entender, se você não quer dar fruto, e esse fruto ainda tem que ser bom, não pode ser fruto estragado não. Porque às vezes a planta ela faz isso, né? O ramo ele traz uns frutos estragados. E esse ramo precisa ser cortado. Porque não tem como você estar numa árvore e a pessoa querer comer desse fruto, e esse fruto só dá fruto ruim, vai ser cortada. Não tem como. É uma árvore condenada. É um galho condenado. Então, além de você dar fruto, você tem que dar bom. Já viu aquela folha seca? Às vezes, quando você vai fazer um churrasco, lá em casa ninguém é bom de acender churrasqueira, né? E aí, sempre para fazer o churrasco, sempre demorava mais para acender a churrasqueira do que para fazer o churrasco. E aí eu lembro que pegava galhos bem secos e botava na churrasqueira, jogava álcool e tacava fogo. O galho seco, ele pega mais fogo, né? O que o galho seco quer fazer na árvore, gente? Para que ele presta? Para nada. E Jesus é assim, gente. Se você não quer prestar, então você vai ser jogado aonde? João Batista já deu papo para os fariseus, para os saduceus e para aqueles que não queriam.
Olha, se vocês não querem ser batizados por mim, não tem problema. Mas vai vir um após mim que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Não é o fogo do me batiza. Não, esse fogo que me batiza, eu nunca mais cantei essa música. Esse me batiza com fogo é o fogo do inferno. Ah, vocês não querem ouvir a minha pregação, não? Porque o João Batista era poucas ideias. Não quer? Então tá bom, vai vir um que aqueles que quiserem, ele vai batizar com o Espírito Santo, mas aqueles que não quiserem, meus amigos, meus irmãos, vai batizar vocês com fogo. Se você não quiser, a regra é clara, como dizia Arnaldo César Coelho. A regra é clara, não é? Se tu não quiser, tu é jogado no fogo. Eu não consigo crer nesses evangelhos que dão uma volta ao mundo para explicar uma verdade para não te machucar. Como diz o David Leonardo, né? Meus lindos e minhas lindas. Ai, lindos e lindas. Se você senta aqui, se vocês não quiserem, meus lindos e minhas lindas. Olha, mas tem, não, mas se você já viu aquela pessoa que rodeia o mundo inteiro para falar uma verdade, para a pessoa não ficar ofendida? Só que Jesus não é assim. A palavra de Deus não é assim, a palavra de Deus não tem rodeio. Se tu não quiser, tu é jogado no fogo. Ah, mas quando você vai falar para o outro que ele vai para o inferno, você tem que dizer. Se tu não crê no Senhor Jesus, você vai para o inferno. Lembra do carcereiro que ficou desesperado? É o que Paulo vai dizer para ele? Calma, crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Mesmo que ele morresse, mas se ele cresce no Senhor Jesus, eles seriam salvos. Aí o crente não quer dar fruto. Ele não quer frutificar no reino, é sempre aquela melancolia. Mas eu nunca estou preparado. Não estou preparado. Que dia que tu vai estar preparado? Que dia? Me diz. Às vezes a pessoa tem vários anos de caminhada com o Senhor. Mas não estou preparado para fazer isso. Então o Espírito Santo que habita em você é fraco? Que não te dá o suporte para te preparar para qualquer boa obra? E ele disse que você não vai estar preparado, não. Ele vai falar, eu vou aperfeiçoar vocês até o dia de Jesus Cristo. Então, o aperfeiçoamento é diário. Fulano, vem aqui, vamos fazer. Mas hoje? Que tal deixar para o mês que vem? Eu? Senhor, não, eu não. Não é melhor chamar fulano de tal? Gente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser colocado em departamentos. Vamos querer multiplicar no reino de... Às vezes ele está nos departamentos segurando assim, ó. Senhor, a gente está de cabelo em pé. Porque a gente já está cheio de demandas. Por quê? Porque as pessoas não querem mais frutificar, elas querem o quê? Elas querem aparecer, mas frutificar elas não querem. Porque as igrejas que têm grande nome, que têm grande relevância, elas estão lotadas, não é? É lotada de músico, é lotada de ministro, é lotada de tia da salinha, é lotada de tudo. Às vezes você tira uma escala no mês, e às vezes você, se bobear, se a igreja for muito grande, você tira escala nesse mês, só vai tirar daqui a 3 meses, 2 meses. E tem igreja que está precisando de trabalhador e não tem, porque as pessoas querem o quê? Relevância, mas não querem compromisso. Por quê? Até porque é mais confortável. Eu tiro uma escala hoje, daqui a 2 meses eu tiro e vou ficar de boa. E eu podia contar nos dedos quantas vezes eu sentava aí no culto para louvar com o ministério de louvor. Assim, e hoje, às vezes, né, Jennifer, a gente falou, será que eu estou escalada para alguma coisa? Às vezes tem que puxar na memória, será que eu estou escalada para alguma coisa, para exercer aquela outra? Por quê? Os trabalhadores, eles não querem, Jesus já disse, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Não quer, o povo não quer trabalhar, o povo quer tirar a escala daqui a 2 meses. Por quê? Você vai falar, porque o meu pastor é o fulano de tal, dá até um peso, né? Porque quem me pastoreia é o fulano de tal. E diante de Deus isso tem alguma relevância? Não, porque ele é o maior pastor e é o dono das ovelhas. Os pastores determinados ele escolhe para pastorear as suas
Porque as ovelhas não são dele. Você é a ovelha do pastor Luiz por permissão de Deus. Mas quem é o nosso maior pastor? O Senhor Jesus. Mas escolheu ele para nos conduzir. Mas quem é o dono das ovelhas? Ele só toma conta do aprisco. Porque o dono das ovelhas é o Senhor Jesus. E eu e você não queremos frutificar, mas se você não quiser frutificar, ele arranca e joga no fogo, não tem problema nenhum. O Deus não tem essa. Ele não tem problema com isso. Se você, porque ele é justo, não é porque ele é ruim, é porque ele é justo. Então ele não vai ter problema nenhum de jogar a pessoa que não dá fruto no inferno, para curtir a ira dele, que não é do diabo, né? A Jennifer disse na EBD, credes em Deus? Fazes bem, porque até os demônios o creem e estremecem. Então, é tudo dele, até o inferno ele é dono. Ele é o dono de lá. Então, ele diz quem vai e quem fica. Então, ele não tem problema nenhum. Se você não quer dar frutos, ele só vai cortar e jogar no fogo. Amém, igreja? Amém. Se vos estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Em João 13 e 14 vai dizer, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esse aqui não é estar pedindo que agora você está se sentindo um filho preferido. Tudo que eu pedir a Deus, ele vai fazer. Não é isso. Se você estiver em conformidade com a vontade dele, tudo que você pedir, ele fará. Não é isso, eu vou orar hoje e amanhã vai acontecer. O determinismo que muitas igrejas usam para enganar crente. Determina lá na tua casa, determina na tua carteira, determina no teu carro, determina que tu vai... Não é determinismo. Tudo que pedires em meu nome é de acordo com a sua soberana vontade. E orar na vontade de Deus é difícil. Se você orar e pedindo a Deus para acrescentar amor no seu coração, para você perdoar o seu irmão, isso vai acontecer? Vai, porque é de acordo com a vontade dele. Agora, se tu vai ajoelhar e pedir para matar teu irmão, porque tu tá com raiva dele, você acha que Deus vai fazer esse favor para você? Claro que não. Porque você tem que estar em conformidade. Senhor, me dá mais poder para fazer a tua vontade. Tu não acha que ele vai te dar? Porque ele vai te dar o Espírito Santo da verdade. Ele vai dizer que sem mim nada podeis fazer. O que ele diz para os discípulos antes de saírem para pegar o Evangelho? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de... Não deu autorização para eles saírem pregando antes que eles recebessem o Espírito Santo da verdade. Ele vai dizer, vocês precisam de poder para pregar o Evangelho. Por isso que a igreja primitiva foi vitoriosa. Por isso que a igreja primitiva deu frutos. Por isso que a igreja primitiva não caiu. Porque ela era cheia de poder, cheia do Espírito Santo. Então, a gente precisa entender que essa oração não é uma oração de determinismo, é uma oração em conformidade. Você está alinhado. Já viu quando você está alinhado com uma pessoa, que até o olhar que você faz para ela, vocês conseguem se entender? Já viu o olhar de mãe para o filho? Eu já vi a Josiele olhando para eles várias vezes. E aí eles ficam pianinhos. Porque eles já sabem o que vai acontecer e ocorrer com eles. Teve até uma situação lá na salinha que eu falei assim, Jeane, você não vai me obedecer? Então peraí que eu vou chamar tua mãe na mesma hora. Tia, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Tipo assim, eu faço tudo o que você quiser, mas não chame minha mãe. Por quê? Ela sabe muito bem que se chamasse a mãe dela, o negócio ia ficar estreito. A situação ia ficar complicada. Então, se você está de acordo com alguém, vocês andam em alinhamento. O filho obedecendo a mãe protegendo o filho, o patrão abençoando o funcionário andando em conformidade com a empresa e o crente andando em conformidade com a palavra de Deus. Porque o crente é assim, tudo ele quer discutir com Deus. Deus deu uma ordem e ele quer... Não, Deus, assim não.
você está em conformidade com Deus, você vai aceitar o que Ele quer de você. Você vai aceitar tudo o que Ele determinar. Quando você orar, você vai orar em espírito, você vai entender que a vontade dele é essa. Você vai entender quando ele comunicar no seu coração que você precisa fazer alguma coisa, porque vocês estão andando em conformidade, até a tua oração muda. Então a oração vira uma oração de crente, não uma oração mecânica. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu falei, caramba, até a minha oração agora é diferente, né? Antes era uma oração mecânica, agora é uma oração no Espírito, uma oração em conformidade com o Espírito Santo de Deus. Então, se você estiver na videira, tudo que você pedir ao Senhor, Ele vai fazer, mas conformidade com a sua palavra, não conforme você deseja. E para a gente terminar no 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei os meus discípulos. Não tem como você falar que é de Deus se você não dá frutos. Ele vai dizer, aquele que dá fruto, aquele que está em mim é meu discípulo. É o meu aluno. Discípulo quer dizer aluno. Então, aquele que dá fruto é meu discípulo. Se você não quiser dar fruto, infelizmente, você não é discípulo de Cristo. Não tem como. Não tem como. É uma matemática que a conta nunca vai bater. Porque o Cristo está te dando uma ordem e você não faz conforme aquela ordem. Você não é seu discípulo. A irmã Guilhermina é professora. Se a senhora ensinar uma matéria determinada para as crianças, elas te escutarem, elas vão aprender a matéria. Sim? Porque são os seus alunos. Então, você está ensinando uma determinação para a idade, através de alguma matéria. Então, Jesus, ele sempre vai ser o nosso maior professor. Ele sempre vai nos ensinar as verdades do reino de Deus. Mas, se eu quiser ouvi-lo, eu vou. O aluno que dorme a aula inteira, ele aprende alguma coisa? Não. Só se desligar. O aluno, se for preguiçoso, ele consegue fazer atividade? Não é porque ele tem uma dificuldade, é porque tem gente que tem aluno que é preguiçoso, gente. Que você coloca e ele não quer fazer. Porque a atividade ela é importante para que você aprenda o que foi dito. Porque é uma forma de você fixar aquilo que você aprendeu. Jesus é assim, ele vai te ensinar. Mas ele também vai te colocar em provas para você aprender o que ele te ensinou. E se você não quiser aprender, você não é discípulo de Cristo. Se você não quiser andar conforme ele andou, você não é discípulo dele. Se você não quiser ler a sua palavra, você não é discípulo dele. Se você não quiser ler, se você não quiser falar com ele, você não é discípulo dele. Se você não quiser se arrepender, você não é discípulo de Cristo. É simples. O Evangelho, eu amo o Evangelho porque ele é simples. Ele não precisa de enfeite. Ele só precisa ser pregado com verdade. Porque ele é o poder de Deus para nós. Ele é a única forma de nós sermos libertos das cadeias que há em nós serem quebradas. Através do poder de Cristo. Então se coloque de pé nesta manhã. Queira e deseje dar frutos no reino de Deus. Queira e deseje que Jesus seja a sua videira verdadeira. Queira e deseje que o Pai seja o seu lavrador. Queira ser um ramo bom, um ramo frutífero, que até recebe a poda, mas permanece firme. E se você é um crente que tem sido seco na presença de Deus, o Senhor Jesus te chama a atenção nesta manhã, para que você dê frutos na presença. Deixa que a água do Senhor, a água do Espírito, molhe você nesta manhã, para que você seja vivo novamente. Ele é poderoso para ressuscitar tudo aquilo que está morto em nós. Mas basta eu e você querermos viver esse propósito. Amém? Vamos orar aqui rapidamente.